Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sopro de Esperança. O meu nome é Adenauer e é um prazer muito grande ter a sua companhia para nós meditarmos sobre a palavra do Senhor. Fazemos então sempre breves reflexões com base na palavra de Deus. E hoje estaremos encerrando uma série, é o quarto vídeo da série, sobre Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Se você não acompanhou desde o início, eu vou deixar aqui acima um card com o link para que você vá para o primeiro vídeo da série e acompanhe então o desenrolar da linha de raciocínio. E eu vou ler então esse texto agora, me acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, e a parte que eu quero destacar com vocês nessa última etapa, nesse quarto estudo, é que nós devemos ser transformados com Deus para experimentar a vontade do Senhor. A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não é isso que o texto diz? Então nós devemos experimentar isso. E aí a primeira coisa que a gente deve pensar ficar atento, é que a vontade do Senhor nem sempre coincide com a minha vontade. Aliás, na maioria das vezes, provavelmente ela não vai coincidir tanto assim. Veja que até Jesus Cristo, que jamais pecou, em determinado momento houve uma contradição entre a vontade dele naquele momento e a vontade do Pai, o plano que havia sido designado. Veja que Mateus capítulo 26, versículo 42, diz assim: E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Ou seja, a vontade do Senhor era, em princípio, não passar por aquilo ali. Ele já sabia do sofrimento que viria sobre ele. Ele receberia não apenas pregos, não apenas açoites, não apenas espinhos, não apenas escárnios e humilhação. Tudo isso estava na alçada da humanidade. O que estava de vir sobre ele, que ele sabia, era o peso do pecado de toda a humanidade, o peso do seu pecado, o peso do meu pecado. Tudo isso seria pago, castigado nele, na pessoa de Jesus. Então ele fala: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor deve sempre prevalecer a nossa vontade. Isso, querido, nos faz pensar que nós devemos ter muito cuidado com uma teologia que tem se espalhado nos nossos arraiais, que é aquela que diz que só é pecado aquilo que eu sinto como sendo pecado. É como se o pecado ele repercutisse no espírito humano e fala assim, tudo que é pecado eu vou sentir no coração. Então, quando eu pratico determinado ato e eu não sinto na minha vida, não sinto no coração nenhum peso, então é porque não é pecado. E isso é extremamente perigoso, porque a Bíblia nos diz que só há um legislador e juiz, que é Deus. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 12. Só há um legislador e juiz, que é Deus. Então, quem estabelece o que é pecado ou não, não sou eu, não é o que eu sinto, não é você, querido. É Deus. Deus estabeleceu na sua palavra o que é pecado e o que não é pecado. Então, não caia nesse subjetivismo do pecado. Pecado é só aquilo que eu sinto que é pecado. Se eu pratico determinados atos e eu não acho que seja pecado, então é porque não é. Não caia nisso. Não vá por esse caminho. Por quê? Porque os pecados eles são sucessivos. Você pratica um pecado e depois você vai praticar outro pecado e você vai se emaranhar nessa teia. Na linguagem bíblica do Salmo 42, versículo 7, diz que o pecado, um abismo chama outro abismo. E isso acontece com um pecado. Um pecado chama um pecado maior, que chama um pecado maior, e você vai se entrelaçando nesse laço maligno, pecaminoso, e a sua vida vai se transformando em um caos. Então,
Você quer viver de forma agradável a Deus? Você quer viver de forma santa? Afaste-se do pecado. Dedique a sua vida ao Senhor. Permita-se ser transformado para que você cumpra a vontade de Deus em sua vida. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito feliz. Em nome de Jesus. Amém.